Olá, eu sou a Duda Ruiz, você está no canal Escrito à Mão e você é muito bem-vindo aqui. Então já vou te convidar para ficar, vai inscrever-se, clica no sininho em todas e aí você fica sempre com a gente, sempre sabendo do que está acontecendo. Eu tô aqui hoje com a minha Bíblia Anote, com espaços para anotações, aquela linda do leão, que eu me apaixonei por esse leão maravilhoso, eu amo olhar para ele. E hoje eu quero fazer um vídeo diferente com vocês. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já ouviu falar em verse mapping? Ou mapeamento de versículo? Se você nunca ouviu, fica comigo mais um pouquinho, a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, então antes de começar, é só importante a gente notar aqui que essa é uma versão NVI, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber, essa daqui é uma versão NVI. Ou seja, nova versão internacional. E já é na nova ortografia, tá? Bom, então eu separei aqui um versículo curtinho de Provérbios, só para a gente entender o processo do verse mapping, como funciona e como ele vai te ajudar a fazer os seus estudos da palavra, a se aprofundar em um versículo, tá? O versículo que eu separei aqui foi o versículo de Provérbios 4, 9, é o que a gente vai fazer. Mas para todo estudo da palavra, é interessante que a gente leia o capítulo todo, inclusive até o livro todo, se possível, né? Porque é interessante sempre você saber o contexto, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Então, isso é importante também. A gente não pode pegar só um versículo, né, de um texto e fazer um estudo aprofundado dele sem conhecer o que estava acontecendo, sem entender o que estava acontecendo. O que eu aconselho que você faça é que você faça esse tipo de mapeamento em textos que você já tem feito a leitura. Então, vamos supor que você está lendo um livro dos profetas menores. Então, você está entendendo o contexto, a história. E aí, quando você já tem essa informação, aí sim você pode pegar versículos, desse conteúdo e fazer o mapeamento, que é um método bem interessante, de estudar a palavra de Deus. Mas eu não aconselho realmente você ir direto para o mapeamento, tá? Mas é interessante realmente você conhecer o texto, o contexto e sem pretextos. Bom, vamos lá. Então, eu separei o versículo 9, né? Mas eu já li o capítulo todo, tá? Então, já sei aqui do que se trata, já sei quem tá falando, para quem que tá falando, ok. A primeira coisa que eu vou fazer é transcrever esse versículo. Você pode fazer esse verse mapping num caderninho à parte, separado, que você vai ter bastante espaço, tal, aí você escreve bem espalhado. Eu decidi fazer aqui nessa minha Bíblia, porque a gente tem esse espaço pontilhado e tem aqui ao lado as linhas. Então, eu vou usar esses dois espaços para escrever a minha informação e calhou exatamente com o que eu vou precisar. Então, primeira coisa, eu vou escrever aqui o versículo. Bom, já escrevi aqui. O segundo passo vai ser escolher palavras nesse versículo que me saltem a visão.
Ok, escolhi 3 palavrinhas. O terceiro passo vai ser buscar definições para essas palavras. E aí você pode pensar assim, mas eu já conheço essas palavras, eu sei o que elas significam. Sim, realmente nós sabemos. Porém, quando você procura definições no dicionário, você acaba se surpreendendo com algumas coisas, algumas informações a mais que você talvez não tivesse. Antes de começar a gravar o vídeo, eu já fiz o meu esbocinho aqui, porque eu ia estar usando o celular para gravar, eu não ia ter como olhar no dicionário, não ia ter como buscar as informações, então eu já me adiantei aqui, já anotei tudo. Bom, o que a gente vai fazer agora é escrever o significado dessas palavras aqui. Você pode, se você está fazendo num caderno maior, você pode fazer setinhas, como num mind map, né? E escrever separadamente. Eu vou escrever pequenininho perto por causa do espaço que a gente tem aqui, que não é muito grande, tá? O nosso quarto passo vai ser buscar outros textos que também contenham essas palavras. Bom, o nosso quinto passo é buscar outras versões para você comparar a tradução. Então, eu peguei aqui a minha Nova Almeida atualizada e vim aqui no versículo para saber como que essa versão trouxe, que linguagem essa versão usou. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Eu vou marcar aqui, destacar aqui as palavrinhas diferentes. E o sexto passo é o de comentários. Então, eu posso acrescentar as minhas considerações, os meus comentários em relação ao versículo, ou eu posso buscar comentários de outros escritores, de outros tradutores. Se você tem Bíblias comentadas, né, você pode buscar esses comentários. Bom, então os versículos que eu encontrei ficam em 2 Samuel 23:4, que fala de quem governa com justiça e temor de Deus, que é como a manhã, como a luz da manhã, quando o sol se levanta. E um texto bem parecido em Juízes 5:31, que fala que os que amam ao Senhor brilham como o sol da manhã em seu esplendor. Os dois versículos usam a palavra esplendor, tá? E o que eu coloquei de comentário aqui foi que a pessoa que busca sabedoria, ela acaba se destacando, né? E geralmente a pessoa sábia, ela acaba assumindo uma posição de liderança natural. As pessoas sempre a procuram para pedir conselho, diante de uma situação de grupo, essa pessoa ela sempre vai estar colocando suas opiniões, dando diretrizes para o grupo, ou muitas vezes se calando. Bom, então o meu verse mapping tá pronto. Eu vou colocar aqui esse cartãozinho, que é um pedacinho de um scrap paper da Toque Crie, se não me engano. Eu vou colocá-lo como um tipping. Bom, para isso eu vou usar uma washi tape. Pronto. Bom, deu para perceber que é um método bem simples, mas que te ajuda a refletir melhor sobre o versículo. Se eu tivesse simplesmente lido o versículo sobre o diadema, sobre a coroa, muito bonito nós pensarmos que a sabedoria vai te dar uma coroa, né, de esplendor. Mas o que mais a gente pode extrair disso, né? Como a gente pode compreender isso melhor? Vocês viram que o fato de eu escrever o versículo vai me ajudar a memorizar. Ter buscado definições para as palavras me ajuda a entender melhor aqui. E clarear um pouco mais as ideias. Depois, a busca de outros versículos que usem as mesmas palavras me ajudou a pensar melhor nessa postura de ter uma coroa de esplendor.
Vendo uma outra versão, eu também pude pensar sobre diadema de graça, coroa de glória, e aí, com tudo isso, eu cheguei à conclusão de que a sabedoria, ela vai te colocar naturalmente num lugar de destaque e você vai brilhar, você vai ser diferente e vai abençoar, né? E as pessoas vão notar que você é diferente. O legal de ter tippings na sua Bíblia é que você pode colocar recadinhos escondidos para você também. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do método de estudo Verse Mapping, deixa um like pra gente, tá? E deixa comentários para eu saber. Beijo, beijo, até amanhã.